Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero investir o nosso tempo durante essa conferência, meus amados, enquanto estamos debruçados sobre a palavra de Deus, falando de alguns dos aspectos mais importantes afetando a igreja hoje, né? Alguns dos aspectos mais importantes afetando a igreja hoje. E vamos iniciar nossa conferência aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, que vai tratar justamente de um desses assuntos. Atos 1, 8, estamos lá. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ó Pai, estamos hoje reunidos para estarmos entendendo um pouco mais da Tua palavra, estarmos juntos nessa conferência, investindo um tempo mais concentrado para juntos, Deus, podermos entender a Tua palavra, como ela se aplica a nós e como nós hoje podemos cada vez mais servirmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, representarmos bem aquele a quem nos trouxe vida eterna por meio do seu sangue derramado no Calvário. Queremos primeiramente que Jesus Cristo aumente e que nós estamos cada vez mais diminuindo até que as pessoas vejam nitidamente aquele a quem nós servimos, nosso íntimo, refletido na nossa alma e se espelhando por todo mundo afora. Esteja com o nosso tempo junto, Pai, que seja um tempo benéfico para todos, que todos nós possamos, que todos aqueles que vieram participar dessa conferência durante esses 3 dias possam ter voltado, tendo sido transformados, nem que seja de alguma pequena forma, por estar presentes na presença da pregação da Tua palavra. Que ela, como é, Pai, uma espada de 2 gumes, que ela vá até lá no fundo do nosso íntimo, lá no fundo da nossa alma, e ali faça as mudanças necessárias para que possamos, de uma forma cada vez mais eficaz, servirmos ao nosso Senhor, ao nosso bom, ao nosso generoso, ao nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então usa a Tua palavra, o Teu Espírito Santo como a tua função, sentado do nosso ladinho hoje, estar nos mostrando, estar nos ensinando, estar hoje usando a Sua palavra para falar profundamente aos nossos corações. Pai, que nós possamos hoje estarmos entendendo aquilo que Tu tens para cada um de nós, pois é em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu imploro todas essas coisas nessa noite. Amém e amém. Atos capítulo 1, versículo 8, de certa forma, um trecho singular na palavra de Deus, que vale a pena notarmos como sempre ao estudarmos a palavra de Deus é importante entendermos o contexto, né? O contexto, quem falou, para quem esse trecho foi falado, quais eram as outras coisas acontecendo. E esse versículo, certamente, você precisa prestar atenção ao seu contexto, pois ele vai revelar muito mais daquilo de que simplesmente você vê apresentado aqui nesse versículo. Vale a pena lembrarmos que essas são as últimas palavras de Jesus Cristo à humanidade, né? Ele foi crucificado há 40 dias antes desse comentário. A Bíblia diz que após a sua ressurreição, ele ficou ainda 40 dias ministrando aqui na terra. E o próximo evento que acontece aqui é que Jesus Cristo, ao fazer essa declaração às pessoas ali presentes, a Bíblia diz que o céu abre e Jesus Cristo é levado da terra, e ele declarou muito bem aos seus discípulos aquilo que ele faria em seguida, que é ir nos preparar lugar, aquilo que ele faz até o presente momento, mas que a sua presença física seria removida da terra e que isso de fato é a sua última declaração. Nem que alguma outra declaração de Jesus seja mais importante do que essa, mas vale a pena ressaltar. Jesus, sabendo muito bem que isso seria a sua última oportunidade de nos trazer alguma verdade que ele quisesse que nós soubéssemos, vale a pena lembrarmos que Jesus deve ter escolhido com muito cuidado essas palavras,
pois são as suas últimas entre os homens. Vale a pena, eu acho que vale a pena estudarmos com cuidado, com cautela, lembrando que Jesus Cristo, certamente, antes de fazer essa declaração, escolhe com cuidado aquilo que ele diz. Temos que imaginar que é uma verdade que ele deseja que todo crente saiba, todo crente grave, né? Sua última declaração, interessante que o tema que ele diz aqui é um tema evangelístico, ele podia ter falado, alguma coisa sobre família, né, ou alguma coisa sobre o céu, alguma coisa sobre o inferno, mas a última declaração de Jesus Cristo é uma em que ele nos incentiva a sermos uma igreja sempre olhando para o horizonte. A igreja de Cristo deve ser uma igreja sempre olhando para o horizonte. Sempre pensando num bairro próximo que ainda não tem o evangelho. Sempre pensando numa cidade próxima que ainda não tem ali a presença do evangelho. Não tem uma igreja, não tem um pregador, não tem um missionário, não tem um evangelista. A igreja de Cristo está sempre pensando num país, perto ou longe, aonde é ausente a presença de alguém que traga as boas novas do evangelho de Cristo. Para a sua igreja, Jesus por várias vezes repetiu a sua expectativa de que a igreja fosse por todo o mundo e pregasse o evangelho a toda a criatura. Então, a sua última declaração é nesse cunho, né? Uma declaração nesse sentido. Então, acho que vale a pena nós, como igrejas, priorizarmos aquilo que Cristo prioriza, né? E o que é que ele diz aqui? Qual é a expectativa dele para mim e para vocês, meus amados? E, de fato, para essa igreja como um todo. A sua expectativa é que a gente vá até Jerusalém, até Judéia, até Samaria e, de fato, até os confins da terra e que ali tenhamos a ansiedade, tenhamos a vontade, tenhamos a determinação de, em toda oportunidade, levarmos as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo a um mundo perdido. Eu acho que pós-pandemia a igreja perdeu um pouco do nosso embalo, né? Perdemos um pouco do nosso ritmo, pelo menos lá em São Paulo a gente nota, durante aquele período a prefeitura foi bem severa, não sei como foi aqui, mas ali tivemos que fechar as nossas portas durante um bom tempo e parece que a igreja ainda não se reanimou, ainda não pegou aquele ritmo. Parece que estamos jogando de defesa, né? E todo mundo aqui que sabe um pouco de futebol sabe que você não ganha jogo na defesa. É impossível, você pode empatar, o máximo que você consegue fazer. Quem joga na defesa é porque não quer perder feio. Mas se você quer ganhar, se você quer de fato fazer aquilo que deve ser a sua prioridade, então você será uma pessoa decidida a ir ao avanço, né? A sairmos das quatro paredes, sairmos daquilo que é confortável, sairmos da nossa casa, sairmos do nosso lugar e obedecermos o que Jesus Cristo deseja de cada crente, deseja de cada igreja, que a gente vá até Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Imagino que talvez vocês já tenham ouvido uma pregação missionária baseada nesse trecho, e muitas vezes a interpretação que é dada, né? Nós temos a obrigação de lançar o evangelho no nosso quintal, no fundo do nosso quintal, né? Começando aqui, e às vezes falam num círculo concêntrico que vai se abrindo, e de fato isso pode ter sido uma das dimensões que Jesus Cristo quis transmitir a nós. Trechos muitas vezes têm mais do que simplesmente uma aplicação. O simbolismo pode ser maior, mas eu garanto, meus amados, que os ouvintes ali na audiência, as pessoas que estavam ali na audiência, não estavam pensando numa aplicação de um círculo concêntrico que vai se abrindo. E Jesus Cristo, como Ele é o nosso professor, mestre, exímio, Ele consegue simplesmente, ao citar o nome de algumas cidades, deixar uma expectativa nítida
para os seus ouvintes daquilo que ele espera, da sua expectativa ao obedecermos a sua ordem clara de irmos a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Meus amados, com certeza absoluta, Jesus Cristo, ao citar essas cidades, elas são escolhidas com cuidado, propositalmente, e não é por acaso, não é por um acaso que Jesus está usando cada um desses locais, cada um desses lugares. Ele aqui coloca de fato uma expectativa e ele quer que a sua audiência se prepare ao se mobilizar a cumprir a sua expectativa. De fato está falando. E eu creio que esse versículo se aplica hoje mais do que nunca. Acho que aquilo que ele deseja nos transmitir é mais aplicável hoje até do que no dia em que Jesus Cristo fez essa declaração para a audiência que estava ali presente. Eu acho que esse versículo tem tudo que a ver com a igreja de hoje. E a expectativa que ela deve ter, aquilo que ela deve entender que vai acontecer, ao embarcarmos na obediência de estarmos realizando a expectativa de Jesus Cristo para nós, a sua igreja. Se essa igreja é de Cristo, então ela vai obedecer essa ordem ao pé da letra e ela vai compreender aquilo que se deve esperar ao longo desse processo. Vamos desmiuçar esse versículo para podermos entender nitidamente aquilo que Cristo quer nos transmitir. Primeiro, ele diz aqui, ele diz à sua audiência que ele quer que eles iniciam esse trabalho de evangelizar toda alma perdida em Jerusalém. Agora, vamos lembrar quem era a sua audiência. Existe um debate entre teólogos sobre quem estava presente ali na audiência que ouviu em primeira mão aquilo que Jesus Cristo disse às pessoas que estavam ali ajuntadas. No mínimo, sabemos que os 11 discípulos de Cristo estavam presentes ali. Sabemos que muitas pessoas que foram dispersas durante a crucificação de Jesus Cristo foram arrebanhadas, né? Jesus saiu em busca de Pedro. Pedro ficou tão chocado ao presenciar a crucificação de Jesus Cristo, que ele acaba entregando o seu trabalho, o seu ministério. Jesus Cristo tem que arrebanhá-lo. Então nós sabemos que é bem provável, não quero dizer, mas havia, creio eu, no mínimo 300 ou 400 pessoas presentes, que ao longo desses 40 dias, ao verem Jesus Cristo ser ressuscitado, acabaram se agregando a ele. É bem possível que havia mais do que isso, 1.000 até 2.000 ou mais pessoas presentes nessa audiência. Não estão muito longe de Jerusalém. Jesus Cristo havia sido crucificado, passaram-se 40 dias e Cristo agora está prestes a voltar ao Pai. Então ele está deixando uma última ordem para essas pessoas que ainda o seguiram durante esse período. Então imagina os discípulos, nós sabemos que havia um grupo muito grande de pessoas que além dos discípulos eram íntimos de Jesus. Marta, Maria, Lázaro seriam um bom exemplo, e outras pessoas que acabaram sendo seguidores de Jesus Cristo de longe, de certa forma, de longe. Então imagina comigo, Jesus encerrando esses 40 dias, 300 ou 400 pessoas, provavelmente bem mais, 1.200 pessoas, e ele faz essa última declaração, onde ele exige da sua igreja que sejamos pessoas sempre ansiosas para sair mundo afora. Não temos o luxo de ficarmos presos aqui dentro, temos uma obrigação, um dever, um trabalho de estarmos buscando pessoas pertas e longes que não conhecem Jesus Cristo, que não ouviram ainda o Evangelho, e temos a boa vontade, né, de priorizar isso como trabalho. Qual é a primeira cidade que Jesus Cristo manda
os seus seguidores ir. A primeira cidade, não é à toa que Jesus faz essa declaração, a cidade de Jerusalém. Agora lembra comigo, meus amados, o que é que aconteceu exatamente 40 dias antes desse presente momento na cidade de Jerusalém? 40 dias antes, Jesus Cristo, que nunca um crime cometeu na sua vida, nunca assaltou um banco, nunca matou ninguém, nunca nenhuma mentira disse, foi arrastado após ter sido chicoteado. A Bíblia diz que ele foi espancado a tal ponto que a sua própria mãe não o reconheceria. Foi colocado sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, aonde se escorreu sangue pelo seu rosto, a barba dele foi arrancada, ele foi espancado com uma vara, ele foi colocado sobre uma cruz, há exatamente 40 dias atrás. E qual é o primeiro lugar que Jesus quer que todo mundo volta para pregar o Evangelho? A cidade de Jerusalém. Jesus está mandando um recado claro, é um recado forte, e é um recado que se aplica para nós até o dia de hoje. Precisamos levar o Evangelho até para aqueles que nos odeiam. Precisamos levar o Evangelho até para aqueles que nos odeiam. Imagina o Pedro sentado ali na frente, quando Jesus falou isso, Ide por todo mundo pregar o Evangelho, começando em Jerusalém. Imagino que Pedro ficou estarrecido. Tenho certeza que ele levantou bem alto. Opa, peraí, Jesus. Será que eu ouvi direito? Você esqueceu, Jesus, o que é que aconteceu naquele lugar há 40 dias atrás? Você não se lembra como você foi tratado? Ele imaginou, e eu tenho certeza que após ele ter presenciado aquilo que ele viu, Jesus Cristo passar naquele lugar, a Bíblia até fala que ele acaba de fato abandonando o ministério, Ele diz, a Bíblia diz que ele foi para casa, procurou a mãe dele, falou: mãe, cadê aquelas redes que eu deixei aqui na garagem? Cadê aquelas redes? Ele pescava antes de ser discípulo, e a Bíblia diz que ele foi para casa e falou: olha, eu vou pescar, eu vou voltar para aquilo que eu sei, eu vou voltar para aquilo que é confortável, porque ele ficou tão traumatizado, ele ficou tão entristecido ao ver aquilo que Jesus Cristo teve que passar por nós, que ele decidiu naquele momento que não queria mais saber de ministério e que ele ia voltar para a pesca. Eu tenho certeza que durante esses 40 dias ele falou para todo mundo: olha, eu nunca mais vou naquela Jerusalém, nunca mais volto naquela cidade. Você viu como trataram o nosso Senhor e Salvador? Você viu o que fizeram com Jesus naquele lugar? Eu nunca mais você vai me ver pisar o pé naquele lugar, naquela cidade. Jesus, quando diz que o primeiro lugar que ele quer que os seus seguidores começam esse trabalho de evangelização é Jerusalém. Para eles seria como se houvesse caído uma bomba atômica ali no meio. Eles ficaram estarrecidos, sem acreditar aquilo que Jesus falou. Era o último lugar do mundo que eles imaginariam que Jesus ia mandá-los. E eu acho também que se eu fosse Jesus, eu ia falar: olha, começa em Samaria, começa em Roma, tem cidades maiores, tem cidades mais importantes. Começa em Roma, começa em Belém, minha cidade natal. Tinha 1000 cidades que Jesus podia ter mandado eles iniciar esse trabalho. Mas não é à toa que ele diz: em Jerusalém que vocês vão começar. Porque ele sabia que, de forma geral, a gente foge daqueles lugares difíceis, A gente foge de levar o Evangelho no lugar onde somos odiados. Às vezes você já tentou lançar o Evangelho no trabalho e foi zombado. Talvez seu patrão te chame: olha, vem cá, se você ficar com esse negócio de Evangelho, ficar falando de Cristo aqui, eu vou botar você na rua, Na escola, se tem alguém aqui que estuda na rede pública, talvez um professor zombou de você, os seus amigos. Te chamam de pastorzinho, o crentinho, o pastorzinho. Às vezes a nossa tendência é de recuarmos nessas situações. Talvez você já tentou levar o Evangelho para um parente seu, um tio, uma tia, uma avó. Você foi falar de Cristo, o parente zombou de você. Você ficou louco.
Você é besta, ficar dando seu dinheiro para a igreja, ficar indo ler a Bíblia, ficar indo buscar Jesus. Você tem que viver a sua vida do jeito que você quiser. E às vezes você fica tão intimidado que você cala a boca, você recua, né? Você é acanhado. A gente acaba se calando muitas vezes ao sermos defrontados com pessoas que nos odeiam pela nossa fé. Nos odeiam por aquilo que nós somos, por aquilo que nós cremos. Amada igreja, eu quero dizer alguma coisa para vocês. A gente tem gozado até o presente momento no Brasil o privilégio de podermos pregar o Evangelho de forma geral e não sermos perseguidos por isso. Mas isso vai mudar um dia no Brasil. As coisas já estão mudando. Existe legislação hoje em Brasília, por exemplo, onde se um pastor subir no púlpito e falar alguma coisa contra o movimento LGBT, ele é passivo de passar 5 anos em reclusão. É porque os governantes, por alguma razão, ainda não começaram a impor a lei. Mas ela já foi passada aqui no nosso país, aqui no nosso Brasil. E o dia virá onde os pregadores do Evangelho vão começar a pagar consequências graves por abrir a boca e falar de Jesus Cristo. O dia virá. Nós temos o direito de fugir, nós temos o direito de calar a boca, nós temos o direito de acanhar. O Jesus aqui já mandou o recado. Você vai levar o Evangelho até para onde te odeiam. Inclusive, é lá que você vai começar. O último lugar do mundo que eles achavam que teriam que levar o Evangelho. Tenho certeza, Pedro falou para todo mundo, eu nunca mais vou em Jerusalém. Quando Jesus declara que é lá que vocês vão começar, para eles o recado foi muito claro, foi muito forte, foi contundente. Temos que levar o Evangelho até quando pessoas nos odeiam ali naquele lugar. A gente não pode sentar, a gente não pode se acanhar, a gente não pode se calar, a gente não pode fugir. A expectativa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que a gente vai até aonde somos odiados. Porque a nossa tendência humana é de dar a volta, né? Fugir. Não, não vou mais falar na escola porque eu já vi que você é atacado. Não vou mais falar com os meus vizinhos porque eu já vi que você é atacado. Não vou mais falar de Cristo no trabalho porque eu já vi que você é mandado embora. Jesus aqui diz, e é clara a sua expectativa, que não podemos acanhar. Qual a segunda cidade? Jerusalém, Judeia, que são os lugares no meio, entre. Ele já fala logo de outro lugar, Judeia, Samaria. Samaria representa agora as pessoas que muitas vezes nós não gostamos, né? Que nós não somos interessados, pessoas que nós agora não queremos envolvimento. Para aquela audiência, eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando. O judeu, de forma geral, era muito racista para com o samaritano. A gente lembra de ocasiões onde Jesus passou por aquela região, né, aquela mulher ali perto do poço de Abraão, e Jesus vai até ela e leva o Evangelho e fala de Cristo. Seus discípulos tinham entrado na cidade para comprar comida e quando voltaram ficaram ofendidos, ficaram chocados que Jesus estava conversando, não é, com a mulher samaritana. Cochicharam entre si. Jesus sabe que essa mulher é samaritana, que judeu que se preza não conversa com gente dessa laia, né? Samaritano não presta, é meio judeu, são pessoas que casaram fora do judaísmo, que foi para eles um pecado muito grave. De forma geral, o judeu odiava o samaritano, né? O bom samaritano é uma história incrível para a audiência daquela época, porque todo bom judeu sabia que não existia um bom samaritano. E de forma geral, o judeu odiava o samaritano, não queria saber nada, não queria conversar. Inclusive, perto das cidades deles, tinham formas de você dar a volta, né?
justamente para você passar o mínimo possível de tempo, eles queriam ter o mínimo de contato. Os próprios seguidores de Cristo, os próprios discípulos, tinham ódio por essa raça, tinham ódio por esse povo. Então, quando Jesus declara, você vai levar o evangelho para o samaritano, eles entenderam muito bem o que Jesus quis dizer com isso. Você vai primeiro levar o evangelho para quem te odeia, né? Você vai voltar lá em Jerusalém, querendo ou não, Pedro, você vai voltar lá, né? Você vai deixar de lado o seu rancor, a sua ira, a tristeza que você passou, e você vai deixar de lado essas impressões que nos barram de levar o evangelho a pessoas necessitadas. Quando ele fala no samaritano, eles sabiam muito bem o que Jesus quis dizer com isso. Você vai levar o evangelho para pessoas que você odeia, para pessoas que lá no fundo, né, tem um pouco de racismo. Às vezes a gente vê uma pessoa na rua, um drogado, uma prostituta, um alcoólatra, né? A gente atravessa a rua para não ter que passar perto daquela pessoa fedida. Uma criança vem na igreja, talvez uma criança pobre, não tomou banho, né? Não tem medo de pegar um piolho, alguma coisa assim, cheira mal, e às vezes tem pessoas nesse mundo que por causa do nosso orgulho não queremos alcançar com o evangelho. Jesus é claro na sua expectativa, e ele diz que nós, como seus seguidores genuínos, vamos levar o evangelho para quem nos odeia. Vamos levar o evangelho para as pessoas no meio, talvez não gostam muito, não quer, né? Estão poucos interessados. Finalmente nós vamos levar o evangelho para pessoas que, se formos bem honestos conosco mesmos, são pessoas que nós odiamos, pessoas que a gente não gosta muito, que a gente acha que talvez não merece o evangelho, que a gente não quer muito que a ver com essas pessoas. E entendemos que Jesus Cristo, na sua última declaração para a humanidade, deixa a expectativa para a sua igreja, que ela vai com amor, que ela vai com carinho, que ela vai examinando o seu coração, não sendo intimado por pessoas que nos odeiam, deixando de lado nosso racismo, deixando de lado a acepção de pessoas que nós podemos absorver, às vezes, sem perceber, sem saber. Aquelas pessoas levar o evangelho para o samaritano seria algo difícil para eles vencerem. Mas Cristo deixa claro, você vai para quem te odeia, você vai para a turma do meio, você vai para quem você odeia, e no fim você não descansa, não podemos descansar, até que o evangelho é levado a toda criatura na face da terra. É o nosso papel, é a nossa obrigação, é o nosso trabalho. Ó Pai, estamos na tua presença. Obrigado por esse ensinamento por parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que deixa claro a sua expectativa. E dê-nos, ó Deus, a capacidade de estarmos sempre interessados em levar o evangelho para quem nos odeia, levar o evangelho para quem odiamos, para todo mundo no meio e para todo mundo do mundo. Que essa seja a nossa paixão, a nossa prioridade. Nós possamos sermos obedientes ao nosso Mestre, que deixa como a sua última declaração, a sua última expectativa, a sua última ordem, esta instrução. Possamos aplicá-la no nosso íntimo, possamos ser obedientes à tua palavra, e que possamos, ó meu Deus, termos êxito no nosso trabalhar, ao levarmos o evangelho a todo mundo. Opere durante essa conferência, Pai, fale aos nossos corações, que a tua palavra possa nos transformar,
Pois é em nome do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que peço tudo isso.